Começando aula com Suelen, Abraão Pessoa, sobre como se comportar na casa do pastor. Boa noite, gente. Graça e paz. Hoje eu vou ensinar a vocês como se comportar na casa de um pastor ou de um ministro. Meu nome é Suelen e eu estou aqui para ensinar a vocês como você deve se comportar quando você estiver viajando, quando você for dar aula, quando você for para a casa de uma pessoa. E eu quero ensinar, primeira coisa, você vai colocar a toalha, ok? Você coloca um pano, tá? Na mesa, é claro, é evidente. Caiu aqui o pano. Deixa eu pegar de novo, gente. Espera aí. Você, quando estiver na casa dos outros, você mantém a mesa muito bem arrumada, ok? Deixe tudo limpo, bem arrumado. E você começa... A sua primeira comida tem que ser num pratinho pequeno, ok? Você vai comer num pratinho pequeno, para você não encabular as pessoas e o dono da casa e não constranger. Lembrando que você é um pregador. Depois você já vem com um pratozinho mais fundo, e você come com mais vontade, com mais gosto, tá certo? Por último, quando estiver terminando de comer, você pega um pratozinho maior e uma colher da pequena, e você enche o seu prato de cuscuz com ovo, ok? Segurar o cabelo aqui. Guto sempre fala desse meu cabelo. Você enche o seu prato com cuscuz com ovo até você ficar bem à vontade. Quando você for terminar o seu prato, você limpa e pede a sobremesa nesse mesmo prato com essa colher. Então você, com a sua sobremesa, você vai desfrutando. E depois você tem essa concha para você botar mais cuscuz com ovo e mais carne bem à vontade. Depois você pega o suco. Geralmente, gente, o pessoal entrega essas coisinhas pra gente aqui, mas a gente fica muito encabulado com essas coisinhas para comer. Então, para você não passar muita vergonha lá, você pede uma colher como essa aqui para você comer. Um suco com o seu copozinho, você enche o seu copo e você toma só uma vez, sem ficar pedindo mais e mais. Tá certo, gente? Isso aqui foi uma aula que eu tô dando para vocês, para que você possa se comportar nos lugares que você for. Então, espero que a professora original não esteja aí assistindo agora. E nós vamos convidar. Meu filho, traz essa bicha pra cá, porque senão eu não vejo. Ok, gente? Vocês aprenderam? Se vocês quiserem mais aprender sobre como se comportar na casa das pessoas, como você deve comer. Por exemplo, você vai pra casa de... Traz aquele negócio lá. Você vai pra casa... Não, aquele bicho ali pra segurar isso aqui. Você vai pra casa de Wagneide. Isso aí, meu amor, traga pra cá. Muito bom. Ok, puxa mais. Você vai pra casa de Wagneide. Então, Wagner gosta de comer essas coisinhas pouquinho, tá ok? Então, você já pega um copo do pequeno para você não ficar repetindo. E eu quero convidar a nossa querida Suelen, a esposa do Bispo Guto. Eu vou tirar isso aqui para a Suelen não ver. Espero que ela não esteja assistindo. Eu pedi a ela para não assistir agora, tá? Deixa eu tirar minhas coisas para a Suelen não ver. Espero que ela não veja esse negócio. Cada um fique aí, não diga nada a Suelen, tá bom, gente? Vamos chamar a nossa querida Suelen. Suelen, que é a esposa do nosso querido apóstolo Guto, e ela vai estar trazendo umas experiências boas, agradáveis, coisas que ela já passou na vida dela. Angélica, paz, Angélica, está lá nos Estados Unidos. Eita, Guilherme. Valeu, Guilherme. Então vamos lá. Deixa eu chamar aqui Suelen aqui. Cadê Suelen? Suelen já está aqui. F, cadê ela? Suelen. Vai ser uma noite maravilhosa de grandes ensinamentos, onde sua vida será outra. Olá, Diga aí, Suelen. Clodovil.
Clodovil? Tá parecendo Clodovil. Mas, Suelen, como é que você me comparou? Eu imitando você, Suelen? Tá Você fala um parecendo, negócio desse? tá parecendo comigo mesmo, não, meu filho. Peraí, que Olha, as meninas estão mexendo na câmera aqui. olha, você não sabe o trabalho que eu tive para arrumar um cabelo igual o seu, tá vendo? Ah, Tá vendo, ó? Liso e meu comprido pai. igual o seu, tá vendo? Parecendo Leide Eu, aqui. eu não consegui achar ainda, mas deu certo. Vamos lá. Devia ter Sueli, boa escovado, noite. devia ter escovado a peruca, pelo menos. Menino, deu trabalho demais, viu, amiga? Ficava entrando na minha cara aqui esse negócio. Eu vou dizer uma coisa: acaba tendo um cabelo desse jeito. Olha só, Sueli. Ficava entrando aqui, me agoniando. Graças a Deus acabou logo a peça. Então vamos lá, Sueli. Boa noite, graça e paz. Que honra ter você aqui hoje à noite. Vai ser um tempo maravilhoso na nossa vida e na vida de muita gente, né? Que está nos assistindo aí. Você pode se apresentar? Então, meu nome é Suelen, né? Como o Abraão já falou. Sou casada com Guto, Luiz Augusto. Eu. Ele tá aqui, viu? Ó, do meu lado, perturbando. Meu Deus. Tenho 3 filhas e 2 genros. Menina. Mas 2 filhos abençoados tu ganhasse aí, né? Esses genros. Mais ou menos. Não vou encher muita bola deles, não. Ah, Sueli, que bênção. A gente se conhece há um bom tempo, né, Sueli? Quando você chegou na igreja naquela época, foi em 92, 91? Foi Você era noiva, né? 92. Era noiva de Guto, né? Vocês eram namorando. noivos. Estava namorando ainda. É. Ah, você Não já sou muito noivado, boa já? Não sou muito boa de data, não, mas... Aí, tranquilo. Bom demais. Então, Sueli, a gente quer ouvir tuas experiências aí, até mesmo com o pastor Band, né? O tempo que você aprendeu com ele aí, as histórias boas com ele, compartilhando. Eu sei que aqui é os bastidores da fé, e a gente te conhece, né? Todo mundo te conhece como uma mulher ungida, e que realmente é uma mulher de Deus, né? As suas pregações são maravilhosas, os teus conselhos são conselhos gratificantes, que fortalecem a nossa vida, mas as pessoas querem conhecer a Suelen, assim, esse contato maravilhoso, essa pessoa maravilhosa, que sabe rir também, né? Que tem história, que passa por muitas coisas. Antes de a gente chegar na parte missionária, que é uma área que você atua muito, né? Mas o relacionamento entre Mama Jane, pastor, né? O tempo que você cresceu aí, quantas coisas você já passou na sua vida. E eu queria que você pudesse contar coisas básicas. Claro que não tem tempo para contar tudo aqui, porque senão a live não dá. Mas as coisas mais importantes que te marcaram durante todos esses anos morando com o pastor Band. Uhum. Então, antes de começar a falar... Peraí, as meninas estão ajustando a câmera, porque tá no suporte aqui. Só um minutinho, tá, gente? Deixa elas ajeitarem logo isso aqui. Lady, foi. Tô igual a Leide hoje, derrubando o celular aqui. Peraí. É um suporte que Letícia tem aqui, que o bicho é automático, só que ele tá... É por causa do cabo, né? Ele tá teimoso hoje, peraí. Tranquilo. Vai ficar aqui, ó. Não, Luiz. É melhor. Ele vai ficar caindo. Ele não aguenta. Ele... É porque o cabo tá batendo aqui. Aí não tá... Agora foi. Tá bom. Foi. Só que a bateria tá já... Ó, Ele não aguenta. Nós somos homens. Antes de falar, eu quero apresentar alguém aqui para ver se vocês reconhecem essa figura aqui, ó. Sueli, eu não acredito não, Sueli. Tá ruim, Sueli. A imagem tá horrível. Não dá para reconhecer não, Sueli. Meu amigo, você Sueli, como é que... melhorou muito. Você... Obrigado, viu? Você é uma amiga, ó, nota 10. Foi a Nesca que mudou minha vida. Graças a Deus, tá vendo como as mulheres são essenciais na vida dos homens? Ó, mas eu tenho foto sua. Eu tenho foto de Guto também, viu? Eu tenho foto de Guto, viu? Misericórdia. Então, todos nós melhoramos, né?
Sim, sim, com certeza. Então, Abraão, deixa eu falar, né? Você estava perguntando sobre o nosso tempo com o Pastor Bud, né? O que é que marcou na nossa vida. Para quem não sabe, quando a gente casou, nós fomos morar com o Pastor Bud, né? Não por escolha, assim, né? Na verdade, a gente tinha alugado um apartamento e quando chegou próximo do casamento, o dono Ah, do apartamento, que era Tarcísio e Silvana Borba, sei demais. aí eles estavam construindo uma casa para eles. E aí o acerto foi que antes do casamento eles desocupariam o apartamento que a gente iria alugar a eles e eles iriam Aham, mudar para a casa que estava construindo. Só que aí, quando estava próximo do casamento, faltando alguns dias, a casa deles não ficou pronta. E aí sim. eles não podiam sair do apartamento, né? Então a gente ia cancelar, ou adiar, na verdade, o casamento. Mas assim, por tempo meio que indeterminado, né? Porque a gente não sabia quando eles iriam desocupar mesmo o apartamento. E aí, Aham, quando o pastor Bud soube, né, que eles iam, que a gente ia adiar. Aí ele disse: Não, de jeito nenhum, irmão. Vocês casam e vocês ficam aqui em casa. Porque, na verdade, o pastor Bud estava querendo que a gente casasse, porque ele queria aham, estabelecer Guto como pastor da igreja. Assim, sim, não que um solteiro não possa sim. pastorear, né? Mas ele queria, né, que Guto casasse para poder ele pastorear a igreja, né? Já casado e tudo mais. E aí ele Aham, disse: Não, de jeito nenhum, irmão. Você não precisa cancelar esse casamento, nem adiar. Vocês casam e ficam aqui na nossa casa até o apartamento desocupar. E aí, que legal. quando ele falou isso, aí eu falei, Guto disse: Tá, pastor, então eu vou conversar com Suelen e depois a gente dá a resposta. Aí, quando a gente Ah, conversou, né, eu pensei, não, de jeito nenhum, não vou morar na casa do pastor, não. O pastor, meu Deus do céu, é bravo demais e vai ser difícil morar com o pastor e tal. Mas sim, aí, né, Guto, tá bom, então você que decide, né? Porque realmente assim, a mulher é o lado mais frágil, né? Então, aham, ele falava assim, se não ficar bem para você, é melhor a gente não fazer, né? E aí eu fui orar, né? Fiquei orando em línguas. Eu, Senhor, o que é que a gente faz? A gente casa, vai morar mesmo na casa do pastor? Como é que vai ser isso? Eu pensava, né? Ficava uma guerra dentro de mim. Na minha mente vinha todas assim, as dificuldades, né? Pensando, meu sim, Deus, a gente morar na casa de estrangeiro, com uma cultura diferente da nossa, como é que vai ser totalmente. isso? E assim, conhecendo também, né, a personalidade do pastor Bunny, Sim, sim. e eu ficava, né, pensando. Só que quando ao mesmo tempo que eu pensava e considerava todas as dificuldades que seriam, Aham, no meu coração, né, no meu espírito, eu sentia paz, eu sentia alegria. Mas ah, quando eu considerava as coisas, né, naturais e as dificuldades, aí eu, né, ficava aquela dúvida, né? Mas quando eu olhava para dentro de mim, eu sentia paz. Eu percebia uma paz, uma alegria na decisão. sim. Aí demorei acho que umas 2 semanas, mais ou menos, para dar a resposta mesmo, para fechar. Aí a gente decidiu, né? Então vamos casar, vamos ficar lá, a gente fica, né, pouco tempo, vai sair logo. Só que nisso nós ficamos lá 3 anos e meio na casa deles, né? Caramba. E com 1 ano de casada, eu engravidei de Luísa. Então, quando eu engravidei, eu disse, não, vamos sair, não dá não, a gente já está aqui. E com criança, não, de jeito nenhum, vamos sair, vamos sair. Só que eles não deixavam a gente sair, né? Toda vez que a gente dizia, vamos sair, ele, É, não, irmão, aqui essa casa é muito grande, porque era aquela casa lá em Bodocongó. lembro, eu lembro dessa história, assim. Pronto, Acompanhei isso aí. aí ele não deixava, né? E a gente ficava Aham, também querendo ficar com eles para atender, porque eles moravam sozinhos, né? Depois, sim, Rosa Varela chegou, lembra de Rosa, né? Rosa Varela. sim, Aí sim. Rosa chegou com a filha, foi morar lá também, né? Na casa deles. Então, depois foi chegando mais gente.
E aí depois, Aham. né? Depois que Luísa já estava com 1 ano, aí eu engravidei de Letícia. Né? Aí eu disse, não, agora não dá mais não. Com com duas crianças dentro da casa dele, não dá certo não, vamos ter que sair. Aí com 7 meses de gravidez, né? Eu estava com 7 meses de Letícia, aí a gente Sim. saiu, né? Conversamos com eles, e ele ainda, né? Não queria largar Guto, né? E aí ele Eu disse, lembro, eu lembro que ele disse, eu saio e vocês ficam, não foi? isso. Então, aí quando a gente foi decidir mesmo e foi conversar com eles, aí ele, não, irmão, não sai. Sua família tá maior do que a minha, você fica e a gente sai. Isso, E a gente, Deus me livre, isso. pastor. De jeito nenhum. Esse no Aí foi estreito. quando nós fomos morar, né? Nos mudamos e alugamos um apartamento em frente à casa de Marisete e a Mauri. Lá Sim. no. Como é o nome daquele bairro? Jardim Paulista, não. Santa Rosa. Santa Santa Rosa. Rosa. Naquela, na Isso. subida ali. Eu sei onde Jardim. é. Então, aí Su- convivendo com o Hum, pastor, assim, para mim, particularmente, né, foi muito bom, porque eu cresci sem a presença do meu pai, né? Com meu pai, quando faleceu, aham. ele faleceu com câncer e eu tinha 8 anos de idade. Então, eu passei minha adolescência sem a figura paterna, né? Tinha meus irmãos, Sim. que lá em casa são 9 filhos comigo, então eu sou a caçula, né? Sou a última. E quando ele faleceu, eu tinha 8 anos, então eu não tive aquela figura paterna. E quando eu conheci o pastor, Aham. e detalhe, eu cresci, né, na minha adolescência, nessa fase de adolescência, acredito que minha mãe, por ter cuidado do meu pai, quando chegou na minha vez de criar, na adolescência, eu acho que ela estava cansada já, né, de ter cuidado do meu Ah, pai, já tinha cuidado de 8 filhos, né, criado 8 filhos. Então, a minha adolescência, eu fiquei bem respondona, bem rebelde, né? Andava com companhias da escola, né? Que não eram aham. boas, então fiquei meio respondona. Fanqueira. Tu ficou meia fanqueira, não. Não, fanqueira não. E a Nesca era Mas, fanqueira. E a mas Nesca só andava de desobediente. preta. A Nesca só andava de bota preta, calça preta. E a Nesca era... Aí Não, Jesus me colocou na vida dela e ela se transformou. Depois eu conto a minha história, mas continua. não era fanqueira não. Não andava toda de preto não, mas fiquei bem desobediente, né? Aham. E aí, quando eu conheci o pastor Bud, então, para mim, particularmente, ele foi aquela figura, né, daquele que me freou, né? Teve que me colocar, eu tive que entrar no prumo mesmo, né, com ele, porque ele Aham. batia muito de frente com meus irmãos, né, com meu tio, eu tinha um tio que eu brigava muito com ele, batia de frente, não, assim, não considerava, né, quando ele falava uma coisa e eu batia de frente com ele. Então, o pastor Bud, com aquela personalidade, né, eu tive que, Sim. né, baixar a guarda e aprender a obedecer. Então, para mim, pessoalmente, foi muito bom, né? Eu amadureci muito, né? Crucifiquei Aham. muito a minha carne, né, para poder conviver com o pastor Bud, me submeter a obedecer, né, uma autoridade e também uma figura de pai, né, para mim. Então, Aham. para mim foi muito bom isso, me ajudou muito. Eu nem sabia que eu ia, né, tá assim, auxiliando o Guto à frente do ministério um dia. Então, aquela fase ali me ajudou muito a tudo que eu vivo hoje, né? Porque se eu não tivesse no meu Aham. começo aprendido a me submeter, a crucificar minha carne, né? A tratar minha alma, então talvez eu fosse, assim, ficasse bem difícil essa fase para mim, com tantas responsabilidades, né? No ministério. Sim. Então, para mim, foi muito bom. Assim, era difícil às vezes, né? Porque eu tive que Aham. me É. submeter, mas Sim. foi Treinamento crescimento para mim. grande. Foi um treinamento grande. Su, Hum. é, você foi uma das pessoas que cavou o poço na área de missões. Apesar que os nossos pastores, né, a gente sempre fala sobre essa, tanto Mama Jane como o pastor Bird, são missionários, né? Vieram para cá e tal, essa coisa toda. E Uhum. na época a gente não tinha muito essa coisa sobre missões, né? Uhum. E aí
Deus te colocou no teu coração. Eu lembro que a gente estava na Prata e tem um prédio do lado da Prata, né? Que tinha um prédio antigo lá, que começou o ministério ali, né? Naquele prédio antigo. Que tem E os eu corredores. lembro da sua história, né? De começar a gerar essa coisa dos missionários. E esse poço, né, crescer. Porque na época, em Campina Grande, a gente tinha uma visão muito deturpada sobre missões, né? A questão de missionários, né? Inclusive, antes de o verbo chegar, eu pretendia fazer a Jocum na época, né? Então, a gente tinha, uma vez no mês, a gente tinha culto nas igrejas em Campina Grande falando sobre missões. E os nossos missionários eram o que vinha da Jocum. E a forma que eles nos ensinavam era totalmente diferente do que o nosso ministério ensina hoje. E você foi uma dessas que furou o poço, né? E começou junto com a equipe. Começou com quantos, Sou? Como foi o início de tudo isso? Então, bem naquele começo, era eu, Suênia, Jadeilton, Christian, era assim, eram umas 10 pessoas, né? Que a gente começou a se... Tinha Paula, lembra de Paula? Que Lembro. Nos Estados Unidos, né? Paula Adriana. Mas já começou com esse grupo ou começou com... Não, só você sozinho, com mais alguém? A gente começou com esse grupo, né? Desejando fazer alguma coisa, e a gente se reunia para orar. Eu lembro que a nossa primeira reunião assim de oração foi no meu apartamento, lá em casa, né? A gente se reuniu para pensar, para planejar, para orar. E depois a gente começou a se reunir na igreja, né? Toda segunda-feira a gente tinha uma reunião de oração pelas nações, né? A gente orava, ficava ali orando em línguas. A Adriana, de Simon, né? Também ela morava na minha casa na época. Sim. Ela veio para Campina de Fortaleza fazer o Rema e aí ficou morando lá na minha casa. E foi na época que ela conheceu o Simon. Então, quando começou, foi porque a gente conheceu o Simon, que era aquele missionário bem doido, do cabelo... Lembro sim. E ele foi para uma conferência de ministros, né? Só como visitante, como participante, que foi Tony e Alexandra, né? Que levaram ele lá no Mardunas. Mardunas, isso mesmo. Isso. Aí a gente conheceu ele e quando nós voltamos, né? A gente começou a se reunir em casa, né? Em Campina. Orando, buscando ao Senhor. E aí a gente fez a primeira, em 1999, a gente realizou a primeira conferência de missões, né? Lá na Prata. Sim. E aí a gente trabalhava muito, né? Trabalhava de madrugada, porque o pessoal trabalhava. Então a gente marcava de noite e virava à noite trabalhando, decorando a igreja, fazendo as coisas para os cultos, para ir trabalhando a igreja para a conferência de missões, né? Então, quando a gente fez a primeira conferência, aí nessa época só existia, não tinha um ministério ainda, né? O centro de operações, nós tínhamos a igreja. E aí a gente começou a trabalhar como secretaria de missões, né? Que na época a gente chamava de departamento de missões na igreja. Mas assim, antes de ser departamento de missões, era só aquele grupo que se reunia para orar, para buscar o Senhor, né? Para estudar sobre missões. A gente conhecia alguns missionários, tanto da Jocum, que passava por Campina para visitar a igreja, pregar, né? Levantar seus sustentos, seus mantenedores. E como também da Missão Horizontes, né? A gente conhecia alguns missionários e aí a gente sempre chamava eles para se reunir com a gente, para contar experiências deles, né? Das viagens missionárias. E aquilo ia alimentando a gente, né? Assim, aquele desejo por missões. E quando o Simon, né, veio para a conferência, então foi aquele despertar. Porque o pastor Bud e Jen, como eles vieram como missionários, então a missão deles era o quê? Alcançar o Brasil. Né? E nós aqui éramos, ou somos, né, os nativos, né, para eles que são missionários, então eles estavam nos alcançando, né? Ganhando o povo brasileiro. E a gente estava... porque, na verdade, é necessário essa fase, né, de um fundamento. E nessa fase do pastor Bud e Jen, eles estavam mesmo fazendo esse fundamento aqui no Brasil, né? Fundamentando a obra, então eles estavam focados mesmo na nação brasileira. E aí,
né, como Deus foi juntando, né, as pessoas perto dele, e aí chegou em 1999, foi quando a gente conheceu o Simon, e Simon veio com essa mensagem, né, porque ele já tinha viajado em vários países, e quando a gente pensou, vamos fazer uma conferência, quem a gente chama? Aí a gente pensou, vamos chamar Simon, né, que já tem experiências viajando em muitos países. E aí foi quando a Adriana, que falava inglês, começou a mandar e-mail, né, fazendo contato com o Simon. E aí foi também quando começou, né, o relacionamento deles, foi através... Travou a sua... Ok, Pronto. voltou. Tá tudo bem. É 20%. Aí Vocês a Adriana começou a conhecer Simon, e aí depois, né, de um ano e pouco, eles começaram a namorar. Mas na conferência, muitos missionários, né, foram levantados, como Cortez e Lúcia, Jean e Elza, né, Paula, que passou um tempo na Bolívia, Vera Simval, lembra de Vera? Sim, lembro. Do Walter. De volta. Também Sei. foi para a Bolívia. Fabiola, né, ficou... Foi a primeira viagem missionária que vocês fizeram aqui, né? Isso. Então, aí depois... Tu lembra de algumas coisas de lá? Demais. A sopa que vocês comeram. Demais. E Como... Gilson, a gente fez 2 viagens. A primeira, né? A gente foi, e Gilson foi na segunda viagem. E Simon foi conduzindo essas 2 viagens, né? Sim. Que a gente fez. E Gilson foi na segunda turma. E Gilson bagunçava demais. Gilson era um molecão na viagem. Aí ele ia ministrar o batismo no Espírito Santo para o povo lá, e o povo falando quechua, que é um dialeto lá da Bolívia, né? Um dialeto indígena. E ele falava assim: hablas e línguas, não hablas não, tcheco. Ele trocava quechua por tcheco. E o povo sem entender o que ele estava dizendo. Era uma onda, Gilson, viu? Meu Deus do céu, é muito divertido isso. Muito divertido. Aí tinha essa sopa, né? Porque a gente foi, em determinados dias da viagem, a gente foi no interior. A gente ficou hospedado na capital, mas a gente fez algumas viagens para o interior. E aí a gente lá, a igreja que recebia a gente para a gente fazer evangelismo, né? A gente passava o dia trabalhando e à noite terminava o trabalho com um culto. E as irmãs da igreja que recebia a gente, que geralmente era a Assembleia de Deus, aí eles faziam com todo o amor, né? Todo carinho, aquela comida que era o prato deles lá. Então, eles tomam muito sopa de galinha. Assim, eu particularmente, eu adoro sopa, né? Eu gosto de sopa. Só que a sopa lá era uma água. Eu não sei se todos os lugares é esse tipo de sopa, mas assim, lá nesse interior, né? Era uma água com frango dentro, só que tinha tudo. Tinha pé de galinha com a unha, tinha cabeça de galinha. Tinha todas as partes da galinha. E ai, meu Deus. Assim, né? Meio gordurosa, assim, por causa da gordura da carne da galinha, né? E aí, o que a gente fazia? Quando a gente foi na primeira viagem, a gente já sabia, né? Já conhecia os pratos que a gente iria comer. Então, na segunda viagem, a gente já, né, foi mais inteligente, já levou um aginomoto. Sim. Era um tipo um sazon. Existe ainda. É como se fosse um sazon. Isso. Aí a gente levou e ficava debaixo da mesa, passando um para o outro, né? De mão em mão. Porque a sopa não tinha muito gosto, né? Não tinha muito sabor. Aí... Mas no primeiro dia vocês rejeitaram, não foi? E eles ficaram chateados com isso, não foi? Mas não foi com a sopa. É um prato típico que tem lá, que é enorme. É um arroz, sim. Eles fazem um arroz e assim, é uma montanha, né? O prato sim. É uma montanha de arroz, aí tem um ovo frito bem grande assim, em cima do arroz, cobrindo o arroz, e eles davam essa comida pra gente. É um prato bem típico, que tem um nome, mas eu nem sei o nome do prato. Mas arroz com ovo é gostoso demais, né? Não é gostoso, mas era muito. Então as mulheres, os homens geralmente comiam tudo.
Mas as Ah, mulheres geralmente não comia o prato só completo. aquela porçãozinha. Era, Uhum. aí deixava no prato. Aí quando a gente deixava, aí elas. Aí teve uma situação lá, né, que sobrou muito nos pratos, né, das mulheres. Aí a Ah, gente foi agradecer no final, né, as irmãs que tinham feito. Aí quando a gente disse, muito obrigada pela comida, estava uma delícia ela. Aí uma delas disse, obrigada pela comida que vocês não comeram. Aí a gente ficou, né, menino. tudo olhando assim uma para a outra, desconfiada. Não, irmã. Não é porque a gente não gostou. Realmente não era, a gente tinha gostado, mas era muita comida. É porque é muita comida. Geralmente as mulheres brasileiras não comem tanto, os homens comem mais, né? A gente foi explicar. Aham. Mas assim, eles Mas, comem bastante. Aí teve uma situação engraçada, porque a Adriana teve um dia que a gente ah, estava com muita fome nesse dia. ah, E aí a Adriana come pouco, né? A Adriana Potter come pouco. Aí disse para quando a gente chegou de manhã, porque pelas outras experiências que a gente tinha tido de muita comida, aí a gente sim. quando a gente chegou, a Adriana foi lá na mulher que estava cozinhando e disse: olha, não precisa fazer muita comida, né? Os pratos, porque eles já vêm com o prato pronto. A gente não tem como fazer o nosso prato. Eles já trazem o prato, né? O PF, o prato feito. Aí a Adriana pegou e logo de manhã, quando a gente chegou, ela já avisou a mulher: olha, não precisa fazer muita comida, porque as mulheres não comem muito, só para os homens. Aí a mulher, tá bom. Aí quando chegou a noite, a gente tudo com fome, desesperado de fome, tinha trabalhado a tarde toda. Aí, quando chegou na hora da comida, as mulheres veio bem pouquinho, sabe? E não Ah, veio com acompanhamento de sopa, que era assim, vinha uma sim, tigela de sopa e depois o prato. Aí sim. a Adriana tinha dito, dispensa a sopa, não precisa da sopa, traz só o prato, só que veio pouca comida. Aí Márcia, não sei se tu lembra de Marcinha, que é Márcia, o nome Sim, dela, que é de sei Fortaleza. quem é. Sei quem Pronto. é. Aí Márcia é bem calma, né? Bem tranquila, nem parece ser É. cearense. Mas nesse dia, quando ela chegou esfomeada, quando ela chegou na mesa e que soube que a Adriana, quem tinha dito isso, ela ficou brava com a Adriana. A gente já estava assim, naqueles dias da viagem, já no final da viagem, já estressado, né? Todo Meu mundo Deus. junto, não sei quantos dias juntos na viagem, já fica aquele, né, aquele clima meio É, estressado. Aí, cara, que mas coisa. assim, foi muita, tem muita história, né? Nessas viagens. O Hugo Dessas com viagens. medo. A gente foi. O Hugo tá aí, ele vai lembrar. A gente foi para Sucre de ônibus, de Hum. Cochabamba, é uma das capitais, para. É capital de Cochabamba? Nem lembro. Cochabambinos. Pergunta a Parece Marco Foronda. Ele tá aí? Tá. Marco Foronda tá aí. Marco, são duas capitais lá na Bolívia. Ah, Marco daqui a pouco vai colocar aí. E aí a gente foi para Sucre de ônibus. E ah, para subir para Sucre, a cidade é bem alta. E aí é uma uhum. montanha, é girando assim, ó, vai arrodeando, a estrada vai arrodeando. Parece aqueles desenhos animados que Sim. vai, o carro vai e só dá um carro. Então, quando essa viagem eles só faziam, não sei como tá hoje, mas na época que a gente foi, só fazia de noite, porque o farol tinha que estar ligado para o carro que vinha ver que vem outro Álcool. carro. Então, eles Sim. paravam para o outro carro passar, né? E Caramba. aqui, desse lado aqui, ó, do lado direito, era o abismo. Era abismo. E Meu se o Deus. ônibus caísse ali, já era. Já era. Já vai E direto pro céu. Sucre é a capital. Sucre é a capital. E Ah, La Paz também. É uma das capitais. Ele tá tirando La Paz e La Guerra, é uma brincadeira. Não, mas La Paz também. Mas, enfim. Aí a gente fazendo essa viagem, né? E o Hugo com aham. medo. Aí o Hugo dizia, eu não volto de ônibus, eu vou comprar uma passagem de avião, que eu mesmo não vou voltar desse ônibus, não. E o ônibus, a gente parava no meio da estrada para fazer xixi. Assim, não tinha umas paradas, né? Sim. Legais, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil também tem interior que não tem uma parada boa. É. Aí Vai todo mundo pra dentro do mato. todo mundo, não, a gente ia, mas tem umas mulheres lá que elas são chamadas de cholitas, que elas Ah, são índias, né? Elas são índias. E aí
elas usam umas roupas bem típicas, que é uma saia rodada, assim, na altura do Sim, joelho. eu sei, entendo, aquelas bem grandonas. Sei. Pronto. Aí, Aí o que é que elas baixava, fazem? No meio da rua, elas descem assim, se acocoram na calçada, na rua, e faz ali o serviço número 1 e número meu, 2. meu Deus, E se diga um levanta. negócio desse não, Sueli. Era. Só que a gente ia se esconder. Aí, como elas tinham aquela saia, elas só faziam se baixar e ninguém via. Porque elas Então, só viu o que elas faziam quando elas levantavam. você ia andando, aí quando viu uma pessoa baixada ali, já sabia o que estava fazendo já, né? Exatamente, mas era assim mesmo. A gente encontrava, Marco tá Caramba, aí, Marco pode confirmar. Que minha Nossa acontece, né? Senhora. Elas fazem, às vezes, na calçada, né, das casas. Mas Aham. aí, assim, foram 2 experiências de viagens maravilhosas, né? Tem muita história para contar dessas 2 viagens para a Bolívia. Foi um trabalho Sueli, maravilhoso. essa, essa viagem, eu acho que foi a última agora, disseram que você estava varrendo até na areia, Sueli. Como foi esse negócio, hein? Qual foi o lugarzinho que vocês foram? Foram uma cidade aí, A gente foi Ribeirinho? para os ribeirinhos, lá no Maranhão, entre Maranhão e Piauí. Tem umas ilhas ali que elas são preservadas, né? Então, ninguém pode entrar lá e construir uma casa. Tudo ali é do exército. Ah, Aí a pessoa só pode morar lá. O visto para morar lá é casar com uma nativa da ilha, né? Ou receber uma liberação, né, para poder morar lá. E todo mundo que mora lá, a casa deles não é deles. Se, por exemplo, minha filha casa, aí ela recebe um direito de construir uma casa. Mas aí quando a mãe morre, aí ah. aquela casa não pode ser ocupada por ninguém, nem pela família, entendeu? Porque não é deles, não pertence a eles. Então é bem assim, não é qualquer pessoa que chega lá e pode morar lá, não, entendeu? E aí a gente foi fazer esse trabalho, é um trabalho bem, assim, bem custoso para a MEAP, a missão MEAP. Eles trabalham com evangelização de ribeirinhos em várias regiões do Brasil, né? Que tem ribeirinhos, tem na Amazônia. E aí a gente entrou em contato para levar os alunos da escola. E foi, assim, uma experiência maravilhosa. A gente ficou 10 dias fazendo trabalho em 3 ilhas. A gente dividiu a turma, né? Ficou uma turma em uma ilha hospedada e outra turma ficou na outra ilha. Aí com 5 dias, mais ou menos, a gente trocou, né, as turmas para cada um ter experiência nas ilhas. E além dessas 2 ilhas que a gente fez trabalho de evangelismo, a gente foi para outra ilha também, né? Fazer evangelismo durante um dia inteiro. E aí, Sim. nessa ilha, né, só tem terra. Aí eu ficava, porque o pessoal entrava com chinelo, a gente nem levou sapato, era só chinela havaiana, né? Só podia andar descalço, de tênis ou de sandália havaiana. E aí o pessoal, quando entrava, trazia muita terra nos pés. E eu ficava agoniada, né? Era o tempo todinho varrendo, tirando terra. E aí depois eu ia lá para fora varrer a terra também para ficar bonita a área da... E tinha muita rã? Tinha muito bicho lá, Sueli? Eita, tinha rã. Então, antes de ir para lá, eu já sabia, né? Que tinha rã. E eu já estava assim, me preparando psicologicamente, porque eu não tenho problema com, assim, com nenhum bicho. Eu não tenho besteira com bicho, não. Agora, a tal da rã... E a barata? No meu pé. E barata? Tu tem medo de barata, não, Sueli? Barata, nada. Eu mato barata tranquilamente. Caramba! O que é que eu fiz? Eu já sabia que tinha rã. Eu comprei uma rede especial, né? A rede toda de zíper. Fechava toda a rede, né? Para não ter perigo de pular nenhuma rã em cima de mim. Só, meu amigo, mas era tanta rã. Eu imagino, assim, eu pensei, não, são poucas, assim, são rãs, né? Mas não é tanto. Quando eu cheguei lá, a parede era cheia de rã. Quando começava a escurecer, eu tinha que tomar banho antes de escurecer. Porque depois que dava assim umas 5h30, pronto, aí começava.
a parede ficava cheia. E as meninas lá que moram, né, as missionárias, disseram que no período chuvoso fica assim, como um rodapé, um roda-teto de Eu rã. sei. É uma decoração a mais. Pelo amor de Deus. Terrível. Teve um dia que eu entrei na casa que a gente tava. Quando eu entrei, tinha assim umas 15 rãs na cozinha. Porque a sala era com a cozinha. Tu imagina a pessoa, Sueli, já pensou a pessoa dormir num negócio daquele cair no peito da pessoa? Ou quem dorme com a boca aberta e cair dentro? Graças a Deus eu nunca passei por essa experiência. Nem vou passar. Sueli, já falta só 20 minutos para terminar, passando rápido já, né? Eu queria que você deixasse uma palavra aí, tanto para os missionários que estiverem aí, para as pessoas que hoje estão bem angustiadas, desesperadas. Eu costumo dizer que a gente que está perto de vocês, né, do ministério, das pessoas da fé, se alimentando da palavra, sempre ouvindo. Antes de começar a nossa, eu estava olhando no meu Instagram, tinha de 9 a 12 pessoas fazendo transmissão ao vivo, né? Das pessoas que eu estava contando, né? Então, assim, é muita palavra, é muita ministração, muita coisa boa que está alimentando as pessoas, mas quem não está nesse ambiente está vivendo um período desesperador, né? Eu tive hoje, no aniversário, hoje, no almoço, né? E tem algumas pessoas que não estão no nosso meio do espírito da fé, e eles estão sempre falando, né? Do desespero que está acontecendo. Tem pessoas que já fazem 5 meses que não recebem nada, E alguns deles talvez estejam até nos assistindo aqui também. E aquilo que Deus colocou no teu coração para essa estação, para esse tempo, e qual livro você também pode indicar para as pessoas lerem, se levantarem, sair dessa situação que está vivendo, dessa desgraça, né, Covid-19. Qual a palavra Deus tem colocado no teu coração para alegrar as pessoas, Su? Guarda-chuva, viu? Gu tá dizendo aqui a palavra. A palavra é guarda-chuva. Eita, Ele tá aí, mais perturba, rapaz. Fala que meu copo é ceboso. Fala que minha toalha é cebosa. Tudo que é meu, ele diz que é ceboso. Esse meu apóstolo, eu vou dizer, o cara tem um apóstolo desse, tá rico na vida, viu? Apóstolo, beijão, não se esconda não, viu? Antes de deixar essa palavra, eu queria indicar um livro de missões, que é o livro da nossa editora, né? O nosso primeiro livro lançado pela editora, que é de Simon Potter, Ushuaia, né? O nome. Pode ser que você pense assim, meu Deus, o que é isso? Né? Ushuaia é o nome de uma cidade lá na Argentina. E a cidade ela fica no sul da Argentina. Então, é uma cidade que foram alguns missionários ingleses, né? E Simon, ele assistia reportagens e coisas desde na infância dele sobre essa cidade. E ele cresceu, né, assistindo essas coisas e alimentando. Ele nem era crente na época, mas assim, alimentando isso, né, vendo isso na TV. E ele, quando a gente pediu, Simon, escreve alguma coisa de missões, né? Porque a gente não tem nada no ministério falando sobre missões. Então, vamos lançar na editora um livro seu e tal. Aí ele lembrou, né, dessa cidade, porque tem uma história bem bonita, assim, de 3 missionários ingleses que foram para lá evangelizar. E 2, se eu não me engano, 2 ou os 3, acho que foram 2, morreram, né? Eles foram assassinados lá porque eles foram mortos lá pelos nativos na época, por causa da pregação do evangelho, né? Então, tem uma história bem... Aí tem que ler o livro, né? Para você ouvir. Mas esse livro é um livro bem inspirador para missões, né? Para você que quer ser afogueado. E esse livro, na verdade, eles são as ministrações da nossa primeira conferência de missões. As ministrações de Simon, né? Estão aqui nesse livro. Muito bom. Então, eles foram transcritos, né? Para esse livro aqui. Para formar esse livro. Então, é maravilhoso. Eu recomendo você comprar na nossa editora.
Ushuaia. Então, para essa questão, né, que a gente está vivendo hoje, eu sei que parece até uma coisa, né, batida, todo mundo Aham. fala, todo mundo que está na TV fazendo lives, na TV não, na internet fazendo lives, né, os crentes estão sempre batendo, crê no Senhor, Sim. confia no Senhor, e às vezes as pessoas, acaba isso sendo uma coisa tão banal, né? E às vezes isso parece que às vezes o pessoal fica assistindo muito, lê algumas coisas da Bíblia, né, pela internet, grava alguns vídeos e elas acham que elas estão super bem na fé. Mas uma Uhum. coisa que as pessoas precisam entender que a fé é uma coisa que você precisa, para ter fé, você precisa meditar na palavra de Deus. Sem a palavra, a gente não vai, na verdade, crescer na nossa fé além do conhecimento que a gente tem da palavra de Deus. E o conhecimento, ele só vem através da leitura, do estudo, né? Ou de ouvir a palavra, de ouvir mensagens, né, sobre fé. E essas informações da palavra, muitas vezes elas estão só na nossa mente, né? Elas estão só como aquelas informações mentais e ela não desceu para o nosso coração. E as pessoas às vezes ficam achando que tem fé. Só que em situações, né, que o dia mal chega, é onde a gente vê onde realmente está a nossa confiança, a nossa segurança. E eu não quero menosprezar nem minimizar, né, a gravidade dessa situação toda que o mundo está passando. Né? Às vezes Sim. as pessoas acham que a gente está minimizando a gravidade, mas não é. A gente está simplesmente Se confiando no que a palavra posicionando. de Deus diz, né? Uhum. Porque a gente precisa pegar a palavra todos os dias. Tem gente que acha que porque leu a Bíblia há 10 anos, né? Ou há um ano, pensa que já é suficiente. Mas a renovação da mente, né? Esse trabalho, ele precisa ser contínuo. Todos os dias a gente precisa estar, de alguma forma, nos alimentando espiritualmente. Então, hoje a gente às vezes vê, né, algumas pessoas que elas estão fragilizadas na fé delas, porque elas ficam só, hoje em dia, com essa facilidade da internet e a distração da internet. A internet é uma coisa maravilhosa, né, como isso mesmo que a gente está fazendo hoje aqui, né, é uma oportunidade maravilhosa. A internet faz muita coisa boa, mas se a gente não tiver cuidado, a gente não for bem disciplinado, a gente se distrai muito. É diferente da gente há 20 anos, né? Quando a gente fazia o Sim. Rema, o Centro de Treinamento Bíblico, né? Na época Verbo da Sim. Vida, a Sim. gente só tinha o livro e a Bíblia. A gente não tinha essa facilidade da internet, né? Para estar se distraindo. Uhum. Então, a nossa ocupação mesmo era pegar a palavra, meditar nos livros do irmão Reagan, né? Como eu cresci. Quando eu olho assim para trás e eu penso, meu Deus, o fato da gente ouvir o pastor Bud ali toda semana, pregando Ah, as mesmas coisas, as mesmas verdades, verdade. aquilo imprimiu em nós, né? Mudou o nosso... E aí, voltou. Verdade. Travou. Voltou, Mudou o voltou. nosso caráter. E às vezes as pessoas ficam cansadas de ouvir a mesma coisa, né? A mesma pregação, assim, o mesmo assunto. E o pastor Bud, no começo, a gente ouviu o pastor, né? Era segunda, quarta e sexta no Rema, né? Na sala de aula. Terça e quinta na igreja, no culto. Aí sábado, às vezes, tinha culto de jovens. E o domingo, manhã e noite. Então, a gente era bombardeado de palavra. Por Sim. isso que eu olho para aqueles crentes, né? Daqueles dias, né? Que a gente viveu naquela Uhum. época, há Sim. 20 anos. A gente vê como foi rápido o crescimento, né? Daqueles que estavam ali perto do pastor Bud, sempre ouvindo, sendo Verdade. discipulado por ele. Porque era palavra o tempo todo, né? A gente se divertia Praticamente a muito. gente ficava de domingo a domingo na igreja, não era, Sueli? Domingo Exatamente. a domingo estava na igreja, né? É Tanto verdade. do remo como dos cultos. Exatamente. Então, assim, a gente era muito bombardeado com a palavra. E a gente estava o tempo todo ali, né? A gente não tinha, como eu falei, essa distração da internet, não existia esse isolamento, né, das pessoas, cada um está no seu celular ali, né, no seu smartphone, na sua privacidade. Não, a gente estava o tempo todo se divertindo, fazendo a obra, né, fazendo faxina na igreja,
fazendo a obra, evangelizando, né? Tudo E pra quando gente começava as conferências, né, Sueli? Quando começava as Exatamente. conferências lá na faculdade, meu Deus, era Era. praticamente a Então, gente só assim, vivia. a gente era bem ocupado com as coisas. Tinha um Cantinho da Paz, né? Que a gente fazia aquele trabalho de evangelismo. Sim, sim, Tinha a Micarande, né? Que a gente saía, pegava o trio elétrico e o sim. pastor João Roberto, lembra daquele caminhão, aquele trio elétrico que o pastor É, João o menorzinho. É. E aí, assim, a gente vivia o tempo todo ocupado com a obra, né? Mas era, ao mesmo tempo, a gente se ocupava com o trabalho, mas era alimentado constantemente. E hoje em dia, o que a gente vê, né, é essa fragilidade nas pessoas. Tudo se dói, né? A gente não pode ser mais duro. O que eu lembro que a gente levava aquelas puxadas do pastor Bud. E meu amigo, era ou você Ou ou aguentava, né? Ou era, pulava fora, ou desistia, verdade, né? Se verdade. afastavam, mas eu olhando assim para trás, poucas pessoas desistiram, né? Muitos daqueles que Sim. estavam no começo estão hoje no ministério, são pastores hoje, né? Poucas pessoas É. desistiram. Então, Sueli, aquilo. só um minutinho. Eu estava conversando com alguém, lembrando justamente isso que você está falando. E eu falando para algum pastor, eu disse: olha, todos que levaram vou usar essa palavra, uma lapada de pastor Band, um puxavante de orelha, todos que de alguma forma foi afetado de uma lapada de pastor Band, cresceram. Todos. Isso mesmo. Aqueles que aceitaram e continuaram sua carreira, todos eles até hoje são abençoados e estão prosperando. Aqueles que bateram de frente com o pastor Band, meu Deus do céu, só a misericórdia. Você pode continuar. Verdade. E às vezes as pessoas, né, hoje em dia, com essa questão de lutar pelos seus direitos, não que isso seja errado, né? Sim, Existe um limite nisso, mas assim, hoje qualquer coisa, né, as pessoas se machucam, né, querem desistir ou querem sair para abrir seu próprio ministério. Ah, eu não preciso passar por isso. Só que sim. muitas vezes esse eu não preciso passar por isso é exatamente o que a pessoa precisa passar para Uau! forjar esse caráter, né? É o que eu estava Isso. falando no meu começo, né? Quando a gente foi morar com o pastor Bud. Eu precisava passar por aquilo, né? Aquele ajuste na Aham. minha alma, no meu caráter, né? Aham. Crucificar a minha carne. Então, hoje em dia, as pessoas não têm mais essa paciência de passar pela pressão, né? Aí Isso. procura logo psicólogo, né? Porque já fica logo pressionado. E muita coisa hoje do que as pessoas passam é problema com a carne. Não é problema psicológico, não. É carne. Está Aham. desobedecendo coisas. O pastor Bando ensinava tanto sobre frutos do espírito, né? Obras da Sim, carne. Então, hoje a gente sim. vê as pessoas hoje precisando de acompanhamento psicológico, mas na verdade é só se ele praticasse a palavra de Deus, Ser resolveria os guiado pelo problemas. Espírito. É Verdade. porque não quer crucificar a carne, não quer obedecer, né? Porque a gente sabe que a Muito gente era bom. acostumado a viver uma vida guiada pelos nossos sentimentos, né? Pelas emoções. No velho homem, né? A carne Isso, era quem dominava, a alma dominava. isso. E quando a gente vem para o Senhor, para o reino de Deus, a gente precisa entender que a gente está em outro reino. E a gente Aham. precisa seguir as regras desse reino. Existem coisas que a gente precisa fazer com princípios, né? Cumprir princípios da palavra que vai nos dar uma vida boa. Vai doer em alguns momentos? Vai, porque a gente tem uma personalidade, né? Tem um caráter que precisa ser moldado. Então, a gente precisa mesmo de Glória a pessoas Deus. que possam confrontar a gente e não deixar a gente fazer o que a gente quer, né? Então, Glória eu vejo a que Deus. aquele tempo com o pastor foi muito bom por isso. Então, hoje, né, o conselho que eu dou para as pessoas, né, que têm passado por pressões é se alimente da palavra. Não fique só da internet. Pega a Bíblia, pegue um livro, né, principalmente os livros do irmão Aleluia. Reagan, que são riquíssimos em alimentar o nosso espírito. E pega isso e medita. Nosso Aham. livro, Ushuaia. Isso. E Ushuaia. medita na palavra. Ushuaia. Medita. Isso mesmo. Medita na palavra para poder a palavra cair no coração e ser estabelecido, né, como fé no nosso coração.
E aí a gente vai se fortalecer e não vai estar despreparado no dia mau, né? Porque o dia mau ele pode chegar para qualquer pessoa, né? Não é que vai chegar, mas pode chegar. Então não é uma declaração negativa, né? Mas o dia mau ele pode chegar para qualquer pessoa. Mas qual é a diferença de alguém que é crente, é um cristão, e para uma pessoa do mundo? Porque a mesma circunstância agora chegou para crente e não crente, né? Yes. Então, qual é a diferença? Como é que a gente vai demonstrar a diferença? São nas nossas ações, nas nossas reações diante da situação. E eu sei que alguns passam mais pressões do que outros, né? Mas é justamente nesse momento que você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Porque, às vezes, a gente não vai conseguir ajudar, né? Eu me disponho. Hoje mesmo, né? Eu tentei ajudar um rapaz, eu aprontei tudo para levar esse rapaz para uma casa de recuperação. E ele não quis. Chegou lá, acho que você conhece Brandão, que faz um trabalho. Tem cearense Rapaz. aí. Sueli, como é que a gente pode falar sério com esse camarada fazendo isso, Sueli? O povo querendo ouvir a ministração e fazer negócio desse, cara. Como é que pode? E aqui tem mais o seu nome aqui, ó. Ó. Pois é, eu participei do livro. Parabéns. Sim, Sueli. Aí você levou ele lá para Brandão. Sim, não, então, aí fiz tudo, comprei as coisas para ele, ele disse que queria ir. Quando o Brandão chegou lá para pegar ele, não foi, não quis ir. Então, assim, não tem, às vezes a gente quer fazer, quer ajudar, mas a gente não consegue. Então, é uma coisa que cada um tem que fazer, tem que tomar uma decisão. É uma decisão individual. Não é uma decisão que eu posso tomar por outra pessoa, né? Então, cada um precisa decidir. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me disciplinar, porque a gente não vai conseguir fazer por outra pessoa, né? Então, se a gente não toma essa posição de se alimentar espiritualmente para ficar forte nesses momentos, então, outra pessoa não pode fazer por nós, né? E é isso muito aí. Bom, Sueli. Muito bom, Sueli. Falta só 2 aí. Muito bom, Sueli. Como a gente foi abençoado, viu, Sueli? Parabéns, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá aqui esse livro maravilhoso. Lutei muito para não aceitar, que eu já imaginava. Esses meninos não dá, mas até que foi tranquilo, não tô nem vendo. Mas assim. Tô nem vendo. Mas você não ia aceitar só por causa deles, né? Era, por causa deles. Só por causa deles. Eu não acredito num negócio desse. É só não prestar atenção no que eles falam. Cadê o outro aí? Dá um grito de novo aí. Cadê o outro para dar esse grito aí? Sueli, tem condição um negócio desse, Sueli? É o seu marido, Sueli. Você tem que conversar com ele, Sueli. Ele puxa, aí os outros vêm tudo atrás da bagunça. Exatamente. Fica bagunça. Aí, interessante. Quando ele tá fazendo a dele, que eu entro, aí ele olha e já tira o olhar. Aí eu faço as coisas dele, ele não dá nem atenção. Aí com a minha, ele bagunça pra caramba. Sueli, beijão, Deus abençoe vocês, viu? Amém. Amo a família de vocês, amo o trabalho que vocês fazem. Como é bom estar debaixo dessa cobertura maravilhosa. E foi prazeroso. Isso aí vai estar guardado, né? Vai estar salvo e as pessoas podem assistir depois. Segunda-feira, pastor Leonildo vai estar conosco. Ok, bom demais. Obrigada aí, viu? Foi bom demais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Gente. Valeu. Tchau, gente. Eita, Sueli maravilhosa. Pensa num tempo bom. Vai acabar, gente. Vai terminar.